E aí, galera, beleza? Eu sou o Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de cromossomos sexuais e herança sexual, continuando o que estávamos discutindo na aula anterior, falando sobre a determinação do sexo na espécie humana sob o sistema XXXY, vimos o caso das aves, sistema ZZZW, e agora vamos ver uma curiosidade, na verdade, uma hipótese que foi questionada recentemente, mas ainda pode aparecer para vocês em vestibulares, sobre o equilíbrio de genes entre os sexos na espécie humana. O que nós observamos? Existe uma hipótese desenvolvida no século XX, chamada hipótese de Lyon, que fala o seguinte, que deve existir uma compensação de genes ativos entre os sexos em uma mesma espécie, uma compensação de dose gênica. Se pensarmos na espécie humana, homem e mulher, macho e fêmea, têm 46 cromossomos. Os 44 autossomos são equivalentes, aqueles cromossomos comuns a machos e fêmeas. 45º cromossomo, tanto no homem quanto na mulher, é um cromossomo X, mesma forma e tamanho equivalente. Mas o 46º cromossomo, na mulher é um X, no homem é um Y, que é bem menor, que é um submetacêntrico menor do que o metacêntrico agora, que é o X. O que acontece? Nós teremos uma diferença na quantidade de DNA entre homens e mulheres. A hipótese de Lyon diz que, já que a mulher tem tudo isso aqui de DNA a mais do que o homem, para que ocorra a compensação de dose gênica, esse pedação a mais do cromossomo X, esse pedação a mais de DNA que a mulher teria em relação ao homem, não funciona durante a vida normal da célula, durante a intérfase, durante o período G1. Então, como é que eu vou inativar esse grande bloco de DNA? Normalmente, o DNA ativo é capaz de realizar a transcrição durante a intérfase, de abrir a dupla fita. Esse DNA é uma eucromatina, que vai se abrir normalmente, que está descondensado durante a intérfase. Durante a intérfase, se o DNA está enrolado, enovelado, compactado, condensado e não é funcional, ele é chamado de heterocromatina. Então, esse grande pedaço de DNA equivalente a uma grande parte de um dos cromossomos X nas mulheres normais, nas células do corpo, nas células somáticas, ele não funciona. Quando você vai olhar uma célula somática do homem e da mulher, você vê uma diferença no núcleo. Nos homens, você não observa nada que chama atenção, mas nas mulheres, você observa uma mancha da mesma coloração da cromatina junto da carioteca. Esta mancha seria a heterocromatinização, a inativação, o DNA condensado agora equivalente a essa grande parte de um dos cromossomos X. Isso é chamado de cromatina sexual, o corpúsculo de Barr. Então, através da simples observação de uma célula somática humana ao microscópio óptico com um corante adequado, com um corante básico para corar ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, você observa, célula de um homem normal não tem essa mancha, célula de uma mulher normal vai ter essa mancha. Essa técnica para determinação cromossômica do sexo já foi usada, inclusive, é usada em competições esportivas, como Olimpíada, Mundial de Atletismo, para se ter certeza do sexo do participante, para não haver agora nenhum desequilíbrio entre eles. Não estamos falando aqui sobre indivíduos transgêneros, não é este o ponto, tá? Aí, se o indivíduo transgênero pode ou não agora ter atividade esportiva no outro gênero para qual ele fez a mudança, isso é outra discussão que não compete nesse momento. O que estamos falando aqui é que poderíamos ter indivíduos de um sexo, por exemplo, do sexo agora masculino, mas um andrógeno com características feminilizantes externas que competisse como uma mulher e, portanto, isso não seria agora válido, porque esse indivíduo teria uma musculatura mais desenvolvida e, portanto, teria uma vantagem durante a competição. Mas esses indivíduos intersexuais teriam que ser detectados através desse exame. E aí, como eu teria agora a detecção dessa cromatina, como isso aqui aparece em vestibular no caso de anomalias? Vamos fazer um quadro comparativo dos possíveis fenótipos que podemos ter e do número de cromatinas sexuais. Qual é a lógica que devemos seguir, ao invés de ficar decorando fórmula, porque você já tem fórmula demais para decorar? Lembra, compensação de dose gênica. Um cromossomo X tem que estar funcionando na sua plenitude, inteiro, tanto no homem quanto na mulher. Qualquer cromossomo X a mais do que este um
vai ter que inativar boa parte do seu DNA e formar um corpúsculo de Barr, uma cromatina sexual. Então, por exemplo, primeiro caso aqui, um homem normal, ele tem 46 cromossomos 2N e 46 suas células somáticas. Ele só tem um X. Esse único X tem que funcionar na sua plenitude. Então, esse X não vai ter condensação, heterocromatinização. O número de cromatinas sexuais no homem normal é 0. Você não observa agora cromatinas sexuais em um homem normal. Beleza? Agora, e uma mulher normal? 2N46, 2 cromossomos X, XX. Um X funciona. O outro X vai sofrer inativação de sua grande parte, não é inativação total. Vai sofrer inativação de grande parte. Vai formar uma manchinha lá no núcleo, um corpúsculo de Barr, uma cromatina sexual. Homem, então, não tem normalmente, mulher tem normalmente, mas olha as exceções. Eu tenho um homem com síndrome de Klinefelter. Homem não é para ter, me chama de síndrome de Klinefelter, ele tem 2 cromossomos X. Um funciona, o outro vai inativar grande parte. Apesar de ser do sexo masculino, ele terá a cromatina sexual em suas células. Por que ele é do sexo masculino? Porque ele tem um Y. E se eu tiver uma mulher com síndrome de Turner, monossomia do par sexual, 2N45X0, está faltando um cromossomo. Mulheres normalmente têm cromatina sexual, mas essa mulher aqui, anômala, só tem um cromossomo X, ele funciona em sua plenitude. Então ela não terá essa condensação. Não apresenta cromatina sexual. 0. Então existem exceções. É esperado que um homem não tenha, é esperado que a mulher tenha, normalmente. Mas eu posso ter casos onde o homem apresenta e a mulher não. E se eu tiver agora vários cromossomos X? No caso, na espécie humana, o máximo que a gente encontra normalmente são 3. Mas eu posso ter, como esse sistema também existe em dípteros, o vestibular pode colocar para vocês no caso de moscas com 3, 4, 5, 6, N cromossomos X. A regra qual é? Um X funciona. Qualquer X a mais inativa grande parte. Então, se a mulher tem 2N47, porque ela tem trissomia do cromossomo X, um X funciona. Os outros 2 cromossomos X terão inativação de grande parte, formando 2 manchas no núcleo, 2 cromatinas sexuais, 2 corpúsculos de Barr. Então tem que guardar essa regra. Um cromossomo X tem que estar funcionando. Qualquer cromossomo X a mais terá condensação de grande parte agora de seu material genético, de seu DNA. Tudo bem? Isso mostra uma hipótese, que está sendo questionada recentemente, volto a dizer, para a explicação dessas manchas que aparecem normalmente em mulheres e não em homens, em seus núcleos nas células da intérfase. Agora vamos ver um caso de uma outra determinação sexual. A determinação que falamos na outra aula dependia de apenas um par, ou era XX, ou era XY, ou era ZZ, ou era ZW. E se agora todos os cromossomos participarem da determinação sexual, de modo que eu terei uma diferença diploidia entre os sexos. As fêmeas serão diploides, terão pares de cromossomos. Os machos serão haploides, terão N cromossomos, um cromossomo de cada. Isso chama-se haplodiploidismo. Cuidado, não tem nada a ver com o ciclo haplodiplobionte que vocês estudam em vegetais. Tá? Haplodiploidismo aqui é para a determinação sexual. Nos himenópteros, que são abelhas, formigas e vespas, nós encontramos essa organização sexual. Então nós veremos que os machos são haploides, serão os zangões, eles serão machos e férteis, enquanto que as fêmeas serão diploides. Então aqui a gente vê que as fêmeas, na Apis mellifera, na abelha comum, ela tem 2N32 na fêmea e N16 no macho. Só que devemos lembrar que temos 2 tipos de fêmeas. Temos as fêmeas férteis, que são as rainhas, que não mandam, não usa coroa, não tem nada disso. São as fêmeas responsáveis pela reprodução. E nós temos fêmeas que não são férteis, são estéreis, se preocupam apenas agora com a obtenção de alimento para a sociedade, que são as operárias. Aí vem aquela aquela ideia popular que se fala: uma abelha sozinha consegue fundar uma nova colmeia, uma nova sociedade. É verdade esse bilhete. Uma fêmea, se for uma rainha, pode sozinha começar uma nova sociedade.
não precisa de um macho. Ué, Michel, mas aí não vai ter reprodução sexuada? Calma lá, vamos fazer um esquema para demonstrar isso. Então, começando com uma rainha. Vamos fazer um esquema aqui. A rainha, devemos lembrar, ela é uma fêmea. Opa, ficou apertadinho aqui. Ela é uma fêmea e fértil. Beleza. Vamos representar esta rainha, num diagrama que faremos aqui, como uma estrutura diploide. A rainha está aqui. E ela é formada por células 2N. Precisa decorar o número cromossômico exato, que é 2N32. Tem que entender a organização. O que é esperado que uma fêmea fértil animal faça? Michel, que ela produza gametas femininos. Perfeito. Isso vai acontecer. Nós teremos agora esta rainha realizando o processo de divisão reducional, meiose, R exclamação símbolo da meiose, produzindo agora células reprodutivas haploides. Era esperado. Vamos produzir agora óvulos, gametas femininos, N. Perfeito. Aqui está um óvulo. O que se espera normalmente de um óvulo na reprodução sexuada em animais? Michel, o óvulo tem que ser fecundado por um espermatozoide. A N espermatozoide, N do óvulo, forma 2N o descendente. Aqui teremos uma exceção. Neste caso, poderá acontecer do óvulo sozinho, sem sofrer fecundação, sem ser agora unido a um espermatozoide, sozinho, esse óvulo vai e realiza sucessivas divisões mitóticas. Ele vai fazer sucessivas mitoses, divisões equacionais. Uma célula divide em duas, duas em quatro, quatro em 8, 16, 32, 64, uma PG de razão 2, vai crescendo. E isso aqui vai dar origem a uma abelha, uma larva, eles têm metamorfose completa, são holometábolos, e depois a uma abelha, vamos representar assim o indivíduo, haploide. Esse indivíduo haploide, obrigatoriamente, será do sexo masculino. Nós teremos aqui o zangão. O zangão é um macho e fértil. Peraí, Michel, mas aconteceu um negócio curioso aqui. Sozinho, o óvulo formou um novo ser. Como chamamos isso? Quando você tem a formação do descendente sendo originado a partir do material genético de apenas um parental, de apenas um pai, ou uma mãe no caso, nós chamamos isso de partenogênese. Então, a partenogênese mostra como um gameta sozinho forma um novo ser. Então isso aqui explica como é que a fêmea, a rainha, no caso, sozinha, forma novos machos. Esses machos vão ser férteis, vão produzir agora espermatozoides. Mas, Michel, peraí, como eles vão produzir espermatozoides? Eles são haploides, eles não podem fazer meiose. Não, realmente não pode fazer meiose. O que sobrou para eles fazerem? Mitose, divisão equacional, símbolo da mitose, E maiúsculo, exclamação. Assim, o zangão, que é haploide, ele vai produzir espermatozoides haploides. Então aqui está o espermatozoide. Então agora, alguns óvulos sozinhos formaram machos, e esses machos formaram agora espermatozoides. Alguns óvulos desenvolveram sozinhos, outros óvulos
sofrerão fecundação. Então a gente vai ter também a ocorrência de fecundação. Quando acontecer a fecundação, o encontro dos gametas, N do óvulo, N do espermatozoide, o que nós teremos? O indivíduo 2N. Esse indivíduo 2N obrigatoriamente será o quê? Do sexo feminino. Então quando tiver fecundação, forma a fêmea. Quando houver partenogênese, nascem machos. Mas o que determina se essa fêmea, ainda na fase larval, vai ser rainha ou operária? A alimentação. Aí depende do ambiente. Se esta rainha agora recebe, esta fêmea recebe uma alimentação simples, uma nutrição com mel e néctar extraído das flores, terá um desenvolvimento normal do corpo e atrofia dos órgãos sexuais. Continuará diploide, não mexerei com a ploidia. Mas esta fêmea será agora uma operária. Então operária é quando tem a alimentação normal das larvas. Nós teremos uma fêmea estéril. Se a mesma larva receber agora uma alimentação com mel, com néctar, mas também receber agora um conjunto de hormônios sexuais, que é conhecido como geleia real, ela terá um crescimento maior do corpo e funcionamento dos órgãos sexuais. Formará uma nova rainha, fechando o ciclo. Então, uma rainha sozinha pode formar toda uma sociedade. Primeiro, ela libera óvulos que formam zangões. Esses zangões fecundam alguns óvulos, formam novas operárias. Essas operárias poderão cuidar agora de uma larva para que forme uma nova rainha. Existem colmeias, inclusive, que tem mais de uma rainha. Cuidado, hein? Rainha não é quem manda, rainha não tem coroa, rainha agora não tem que ser uma por sociedade, você pode ter mais de uma. Quando a rainha deixa de produzir todos os óvulos que deveria por dia, começa a cair a produção, as operárias percebem e vão selecionar uma larva agora, fêmea, para receber geleia real, já formando novas rainhas. Ou seja, não espera morrer a rainha para formar uma nova. Você sempre vai manter a taxa de crescimento da sociedade agora estável, mantendo a produção de óvulos diários agora mais ou menos constante. Tudo bem? Tranquilinho? Cuidado com uma pegadinha em vestibular. Quando vocês tiverem cruzamentos mendelianos envolvendo abelhas, formigas e menópteros, né? Toma cuidado. Por quê? Porque as fêmeas são 2N. Isso quer dizer que as fêmeas têm pares de cromossomos e terão pares de genes, porque os genes estão nos cromossomos. Então a fêmea, ela poderá ser azão, a fêmea poderá ser azão, a fêmea poderá ser azinho. Beleza? Não muda do que a gente já estudou. O problema é o macho. Os machos aqui, produzidos nessa determinação sexual por haplodiploidismo, eles são haploides, eles têm metade dos cromossomos. Isso quer dizer que os machos não podem ter pares de genes. Os machos ou são azão ou são azinho, apenas, tão e somente. Todo o material genético dos machos tem que vir da mãe e aquilo que o macho for, o gameta dele vai ser. Se ele é azão, só vai ter gametazão. Se ele é azinho, só vai ter gametazinho. Então você não vai ter indivíduo agora heterozigoto aqui. Você não vai ter agora, não pode falar nem homozigoto no macho. Na fêmea pode, no macho não. Cuidado com isso. Tudo bem? Belezinha? Valeu, galerinha. Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil para todos. Aquele abraço.
Até mais.